hoje a gente vai ver dois comandos especiais aqui, que são os comandos de interrupção de um laço, que é o comando break e o comando continue. Ver o primeiro comando para interromper um laço de repetição, que é o comando break, tá? O break, o que acontece? Ele vai interromper o laço mesmo que a condição seja verdadeira. Ele pode ser usado também para terminar um loop infinito, né? Caso a gente tenha como prever isso. Então a gente pode interromper um laço de repetição antes da contagem final, no caso do for. Então olha só, o que vai acontecer? Aqui a gente tem um laço de repetição for que está inicializando em 1, tá? E o critério de parada é que ele vai parar quando o i for maior que 10, né? Ele vai parar quando o i for igual a 11. Está incrementando aqui. Mas aí, eu estou fazendo um teste aqui antes, né? Se o i for igual a 5, o que vai acontecer? Ele vai imprimir contagem cancelada e vai interromper o laço utilizando o comando break. Então, quando ele executar o break aqui, ele vai sair do laço de repetição e vai executar o próximo comando, no caso aqui o return. Então o resultado da execução desse programa, o que vai acontecer? Ele vai imprimir 1, 2, 3, 4, né? 5, ainda vai imprimir o 5. Aí quando ele testar que o i é igual a 5, ele vai imprimir contagem cancelada, executa o break e sai do laço de repetição. Tá? Dessa forma. Então a saída vai ser isso. Vai imprimir 1, 2, 3, 4, 5, contagem cancelada e sai do laço de repetição. Olha só, escreva um programa nesse exemplo, né? Pede para a gente escrever um programa que, dado um valor de n fornecido pelo usuário, verifica se n é primo. Antes de comentar sobre a solução desse problema, quero relembrar aqui como que a gente verifica se um número é primo. Então, digamos aqui que a gente tenha um valor n igual a 6 e eu quero verificar se 6 é primo. O que eu faço? Eu vou pegar todos os números anteriores a 6, tá? Mas eu não posso contar o 1. A gente começa a partir do 2, tá? Depois do 3, 4 e o 5. E verifico se o 6 é divisor de um desses números. No caso, o 6 já é divisor por 2. Por quê, né? Já é um divisor de 2. Porque 6 dividido por 2... o resto é igual a 0, tá? Então isso já me diz que ele não é primo. Agora eu quero verificar, por exemplo, o n igual a 7. O que eu vou ter que fazer? Mesma coisa, né? Verifico o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Eu vou pegar todos esses números, né? Para todos esses números eu vou verificar o resto da divisão. 7 dividido por 2, o resto é igual a 0? Não, né? É diferente de 0. Aí eu pego 7 dividido por 3. O resto é igual a 0? Também não, né? É diferente. Então eu vou fazer isso para o 4, para o 5 e para o 6. Certo? Olhando o resto da divisão. Para nenhum deles vai ter o resto da divisão igual a 0. Todos eles vai ter o resto da divisão diferente de 0. Então isso indica se um número é primo. Agora, se eu pegasse um outro número, né? Vamos pegar aqui um contra-exemplo. Se a gente pegasse aqui n igual a 9, por exemplo. Né? 9, o que ia acontecer? Ele ia testar. O resto da divisão de 9 por 2 é 0? É 0. Beleza. Aí eu verifico o resto da divisão de 9 por 3. Desculpa, aqui não é igual a 0, né? Então aqui o resto da divisão de 9 por 2 é diferente de 0. Beleza. Né? Quando eu verificar o resto da divisão de 9 por 3, o resto é 0. Então o que vai acontecer? Isso já me indica que 9 não é um número primo. Então eu não preciso mais testar o resto da divisão por 4, nem por 5, 6, 7, nem o 8. Eu paro por aqui. Tá? Então essa é a ideia para a gente verificar se um número é primo. Com isso em mente, o que a gente precisa fazer então? Né?
eu vou fazer um laço de repetição, né? Não posso começar em 1, porque todo número é um divisor de 1, né? 1 é divisor de todo número. Então eu tenho que começar em 2. E vou até qual valor? Até n-1. Tá? Então a minha condição aqui é que o i seja menor que n. E eu vou incrementar o i de 1 em 1. Tá? Aí o que eu vou verificar? Se o resto da divisão de n por i, se o resto é igual a 0. Se for igual a 0, né, o que acontece? Significa que o número não é primo. Então eu não preciso mais verificar o restante. Então o que eu vou fazer? Eu vou executar o comando break e sair desse laço de repetição, porque eu já sei que o número não é primo. Para dizer se o número é primo, ele tem que executar para todos esses valores e nenhum deles, o resto da divisão tem que ter dado 0. Tá? Então o que vai acontecer? Se ele executar esse laço de repetição para um número que é primo, o que vai acontecer? A minha variável i vai finalizar esse laço de repetição com o valor i igual a n. Tá? I igual a n, porque ele testou todos os valores e não encontrou nenhum divisor. Tá? Aí o que vai acontecer? Para saber se o meu i, né, foi igual a n no final desse laço de repetição, eu posso dizer com certeza que o número é primo. Tá? Então essa é a ideia para resolver esse problema. A outra estrutura de interrupção do laço é o comando continue. Tá? O continue, diferente do comando break que interrompe, o continue ele vai saltar uma interação. Tá? É como se o bloco tivesse sido alcançado e ele vai passar para a próxima iteração. Então vamos ver agora um exemplo de como que a gente utiliza isso. Olha só. Aqui a gente tem um laço de repetição for, que está começando em 1 e vai até 10. Né? Quando i for igual a 11, ele para, incrementando de 1 em 1. Mas aqui o que vai acontecer? Ele está imprimindo os valores de i. Mas quando o meu i for igual a 5, ele vai passar para a próxima iteração. Quando o i for igual a 6. Tá? Ele incrementa, passa para a próxima, que é o i, já incrementando o valor do i igual a 6. Então olha só, na hora de... Quando eu for executar esse programa, ele vai executar para o i igual a 1, vai imprimir o valor, i igual a 2, vai imprimir 3, 4. Quando chegar no 5, ele verifica o valor do i é igual a 5. Então o que ele vai fazer? Executa o continue. Quando ele executar o continue, ele vem para o final, né, do comando for e passa para a próxima iteração. O i vai ser incrementado e vai imprimir o 6, depois o 7, 8, 9 e o 10. Essa que é a ideia do comando continue. Agora vamos ver esse programa, esse exemplo que pede o seguinte, né? Dado um valor n fornecido pelo usuário, informe todos os divisores de n. Tá? Quem são os divisores de n? São todos os números que o resto da divisão de n por esse número, o resto da divisão tem que ser igual a 0. Tá? Então, se o resto da divisão de n por um número qualquer, significa que esse número é um divisor. Tá? Então, aqui, o que a gente está fazendo? Recebe o valor de n do usuário e a gente vai aqui, dentro desse laço de repetição, né, que vai repetir de 1 até n menos uma vezes. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar e verificar o resto da divisão. Se o resto da divisão for igual a 0, o que vai acontecer? Essa condição vai ser falsa e ele executa isso aqui, imprimindo, né, informando que o número é um divisor. Se o resto da divisão for diferente de 0, o número não é um divisor e ele passa para o próximo. Tá? Executando o continue aqui. Então essa que é a ideia do comando continue. E a gente finaliza por aqui. Tá? A gente já viu as 3 estruturas de repetição, o while, do while e o for, né? Disponíveis na linguagem C. E a gente viu aqui os 2 comandos de interrupção de laço, que são o comando break e o comando continue. Espero que tenha sido claro nessa aula. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.